Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar o estudo do livro de Salmos, capítulo 1. Se você não assistiu a esse estudo na semana passada, você pode olhar no YouTube, PIB Bangu, você vai encontrar lá e aí você terá uma visão boa sobre o que foi dito antes, tá bom? Mas para reforçar, vamos ler o Salmo 1 de novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, primeiro eu proponho uma divisão bem simples. Eu acredito que em algum lugar até haja outro tipo de divisão, mas eu estou propondo essa aqui porque eu achei ela bem tranquila e eu mesmo a fiz. É a seguinte, eu divido em 3 partes. Primeiro, o segredo do justo, que são os versículos 1 e 2. Ele se desvia do mal e a palavra de Deus é o seu parâmetro, é a sua bússola, ou conforme diz o Salmo, é luz para o seu caminho. Segundo, as consequências das escolhas dos homens. As do justo, ele é bem-sucedido, versículo 3. E as consequências das escolhas do ímpio. Não há garantia no que ele faz, versículos 4 e 5, leia com calma aí na sua Bíblia. E a terceira divisão que nós temos é como Deus olha para cada um deles, para o justo e para o ímpio. Como Deus olha para o justo? Deus o conhece. Conhece muito bem, está aí no versículo 6, parte A. E como é que Deus olha para o ímpio? Deus o abandona à sua própria sorte, versículo 6, parte B. Olha aí na sua Bíblia e você vai entender melhor ainda. Também nós temos aqui 2 caminhos. No relacionamento com Deus sempre haverá 2 caminhos, o estreito e o largo. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a gente vai encontrar isso lá. Ele fala sobre como é largo e espaçoso o caminho que conduz para o Baal, e como é estreito o caminho que conduz para a vida eterna. Confirme também lá, Mateus 7, 13 e 14. Então são 2 caminhos. O caminho certo é aquele que Jesus apontou, que nós conhecemos bem, que está em João 14, 6. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém virá ou irá ao Pai senão por mim. Também temos aqui a questão dos prazeres dos justos. E aí eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu vou entrar aqui num campo aqui que é gramatical, entra aí na questão da nossa língua portuguesa, como ela é e qual é o significado de uma coisa ou de outra, que às vezes você lê uma palavra aqui na Bíblia e ela pode ser usada de diversas maneiras, com classificações gramaticais diferentes. Então, aqui eu estou chamando a atenção, é que está no versículo 2, ele começa assim, antes, esse antes aí é o quê?
segundo o nosso idioma, ele poderia ser um advérbio de tempo ou um advérbio de lugar. Se ele fosse um advérbio de tempo, ele estaria tratando disso. Ele chegou antes do meio-dia, ou ele chegou depois do meio-dia. Antes seria tempo aí. Se ele estivesse se referindo a um advérbio de lugar, ele se assentou antes de mim ou depois de mim. E aí você tem uma situação da pessoa estar se posicionada antes ou depois de você. Acontece que essa palavra antes que aparece aqui no versículo 2, ela não é um advérbio de tempo e nem um advérbio de lugar. Ela é uma conjunção adversativa. Vocês conhecem muito bem antes, você tem aí mais, contudo, todavia, entretanto, e aí vai por aí, né? Então, nessa conjunção adversativa, o sentido é o de ao contrário de, ou seja, ao contrário daquilo que veio antes. E essa classificação gramatical desse antes aí, antes o seu prazer. E aí ele vai colocar. Porque o que o salmista se refere antes, ele está falando do ímpio, ele está falando do pecador, e ele está falando daquela pessoa que desagrada a Deus. Então, quando ele está falando isso daí, né, como é que é o conselho do ímpio? Como é que é o caminho do pecador? Como é que é a roda dos escarnecedores? Aí ele diz, o justo, antes, ao contrário disso. Ele pensa diferente desses daí. E aí, então, ele vai colocar que os prazeres do justo são outros. Os justos têm prazer na lei do Senhor. Nada daquilo que veio antes, que se refere a esses pecadores com classificações aí, nada disso aí tem a ver com quem é justo. Tá? Então, em hipótese alguma, o justo não é alguém que não tem alegria. Não estou dizendo isso não. Não. Não estou dizendo também que o justo não tenha divertimento, que não possa divertir. Pode, tem alegria, claro. Mas nenhum desses divertimentos ou tipos de alegrias do justo entristece ao Senhor, nosso Deus. Porque ele sabe o que é certo, ele opta pelo que é certo, porque ele conhece bem a palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus dia e noite. Então, ele não vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele vai se alegrar, ele vai se divertir, mas ele não vai fazer aquilo que desagrade o nosso Deus. Vamos ver os tipos de vida do justo e do ímpio. Qual é o tipo de vida do justo? Olha lá, abra a sua Bíblia aí no Salmo 1 e você vai encontrar isso aí, ó. O tipo de vida do justo. Estabilidade. Ele é plantado junto à ribeira de água. Ele é firme. Ele é fixo. O justo é como uma palmeira, né? Ele cresce. Ele pode se dobrar, mas ele não quebra. O outro tipo de vida do justo é a durabilidade. As suas folhas ou não caem, como alguns colocam, ou não murcham. Elas são estáveis. A vida do justo é assim. Mais uma outra coisa do justo, produtividade. Dá o seu fruto na estação própria, não falha. É tempo daquele fruto, vai vingar, vai dar o fruto. Você, quando vai a uma mangueira, espera encontrar mangas no tempo próprio dela. Então você pode ir ao justo, que você vai encontrar o fruto ali. As boas obras estão ali, com certeza. E ainda, tipos de vida do justo, prosperidade.
a minha tradução diz que o justo é bem-sucedido. Ele está com Deus, aquilo que ele faz dá resultado. Agora, qual é o tipo de vida ou os tipos de vida do ímpio? Observe bem, ele é comparado com a moinha. Uma outra tradução coloca como a palha que se dispersa. A minha tradução diz como a moinha que o vento espalha. O que é moinha? Moinha é palha. Palha não é uma árvore. Não é sequer uma planta qualquer viva. A palha não tem vida. Ela é algo morto, pulverizado, de tal maneira que o vento leva. E ainda não produz fruto algum, não tem vida e não tem segurança. Nada produz e não tem segurança. Concluindo, para os ímpios, o juízo final o espera. A condenação é certa, porque eles estarão longe de onde os justos estarão congregados. Diz o texto, não permanecerão na congregação do justo. Para onde que os justos irão? Para o céu. Para onde os justos irão? Paraíso. Estarão com Deus. Os ímpios não estarão ali. É isso que o Salmo está dizendo. Então, para os ímpios, juízo final, condenação. E para os justos? O texto começa dizendo que eles são bem-aventurados. Eles são bem-aventurados aqui e agora, como também o serão depois, na eternidade. Que diz o texto que o Senhor os conhece e os conhece muito bem. Então, meu irmão, se você está dentro dessa classificação de justos, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz. Você é alguém que é estável, está plantado. Você é alguém que tem durabilidade. Não se desmancha com facilidade. Você também é produtivo. E você também é próspero, bem-sucedido. Que o Senhor nosso Deus abençoe sua vida. Ore, lembrando aqui, orem pelo pastor Sócrates. Eu soube também que a irmã Herotildes está internada ali no São Mateus. Não sei exatamente qual é o problema dela, se é renal, não sei, não consegui ainda entrar em contato. Mas como chegou ao meu conhecimento, ore por esses 2 irmãos nossos. Deus abençoe você.